E a maioria dos centros de suporte tem uma pesquisa de satisfação após o chamado, uma pesquisa de satisfação que faz de vez em quando para medir como as coisas estão, até é legal, mas não é algo pensado, avaliado, a gente está usando o método certo, vamos mudar a amostragem ou coisas parecidas. Então, quem é o Roberto Cohen? Eu sou autor de 6 livros na área de Help Desk e Service Desk. O primeiro deles foi aquele dourado que vocês estão vendo no canto superior direito, que é mais ou menos o beabá sobre como implantar uma área que dê atendimento para usuários. E depois veio o vermelho, que é o curso, desculpe, é o livro de gestão. O livro de gestão fala mais sobre a vida do gestor, então talvez devesse ser gestor, gestora de helpdesk. Durante os cursos que eu ministro para gestores, muita gente perguntava que indicadores eu devo utilizar, e então apareceu o livro azul, Métricas para Helpdesk, mas a principal sacada desse livro, eu acho, é o fato de apresentar as armadilhas que acontecem quando a gente adota uma ou outra métrica. Olha aí, José Guilherme, apareceu alguém que conhece o One Piece, pelo amor de Deus, que bom, hein? Fico feliz. Depois eu escrevi um livro sobre gamification, que é mais ou menos o seguinte: quase toda criançada hoje pratica algum jogo. O jogo não precisa ser sempre um videogame ou alguma coisa no celular, mas pode ser um futebol, pode ser vôlei, pode ser taco, pode ser vareta, pode ser qualquer outra coisa. Algo que tenha regras e uma série de desafios. Mas trazer isso para dentro dos ambientes de suporte muda e facilita a vida de quase todo mundo. A gente pode dar pontos para usuários que fazem algo que a gente deseja, a gente pode dar pontos para técnicos que fazem algo que a gente deseja. Esses pontos podem ser trocados por alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, eu dou consultoria para uma cadeia de supermercados aqui no Rio Grande do Sul. E eles têm 7 técnicos, é pouca gente, ninguém queria usar a base de conhecimento nem nada. E aí eles bolaram um jogo, e nesse jogo ganhava ponto quem alimentava documentos na base de conhecimento. De 10, eles passaram para 375 documentos em 3 meses só de PDV. PDV é o caixa, né, do supermercado, que é onde é o momento mais crítico do supermercado. Depois, eu escrevi um livro sobre base de conhecimento. A base de conhecimento, o que que é? Todo mundo tem em geral, em geral, um arremedo de base de conhecimento, alguma coisa iniciada, mas como a pesquisa de satisfação não tem um processo de administração. Só queria lembrar vocês que no site da minha editora, novatec.com.br, vocês têm 20% de desconto se usarem o. Não, aqui não é Roberto Cohen, tá? Aqui, que era meio egocêntrico. Aqui, desculpa, eu vou arrumar ali. Livro Helpdesk. Livro Helpdesk. Aí, tá aí. Tá, agora a gente volta para cá para compartilhar de novo a apresentação. Agora tá certo, tá? Livro Helpdesk e vocês vão ter 20% de desconto, inclusive em cima de outros livros que não são só os meus. Ah, esse aqui é o Roberto Cohen. Porque eu estou fazendo essa apresentação? Porque a Renata já sabe. Renata, eu sei que é uma ex-aluna minha. Todo mundo que faz um curso ou participa de um webinar meu passa a se tornar meu sobrinho. Ah, Marisol também. E como meus sobrinhos, vocês têm acesso exclusivo ao tio via o WhatsApp dele, tá bem? E prioridades.
depois de 50 anos, a minha esposa disse: agora a gente vai ter que fazer uma viagem internacional por ano. Aí eu tentei convencer ela com Uruguai e Argentina e ela disse que não, né? Aí não serve. Então a gente viajou bastante pelo mundo afora, mas chegou uma hora que a gente cansou. E agora a gente decidiu, desde o ano passado, graças à pandemia, que ela é psicóloga e os pacientes foram para o ambiente online e não querem mais voltar para o consultório, morar 30 dias em algum lugar fora do Brasil. Então a gente morou em 2022 30 dias em Sevilha. Para quem não conhece, Sevilha é o lugar onde foi gravado Star Wars, Game of Thrones e vários outros filmes. E esse ano, em setembro, a gente morou 30 dias em Buenos Aires. E lá a picanha estava R$ 30, a pizza grande R$ 20 e o vinho Norton 17. É uma coisa assim impressionante. Bueno, vamos ao conteúdo. Por que que a pesquisa de satisfação é importante? Tem um monte, mas um monte mesmo de fatores valiosos e importantes. Por exemplo, se alguém faz um elogio para um membro do grupo na pesquisa de satisfação, vocês podem compartilhar com todo mundo e isso torna a galera um pouco mais feliz e se sentindo empossada. E aí, claro, daqui a pouco, se isso foi resultado porque tinha um documento na base de conhecimento, eles vão começar a aumentar a base de conhecimento. Mas o principal para mim, entre outras coisas, é o item 2, que é evitar a repetição de falhas. São as não conformidades. A gente não tem como ficar mapeando toda a equipe, mas às vezes um técnico atende de forma rude. E eu nunca vou ficar sabendo disso se a outra ponta não se manifestar. Ou eu posso criar um centro educacional, se eu sou alguém que presta suporte externo, ou eu posso dar uma dica para o RH, se eu sou alguém que dá suporte interno, tipo, olha, o pessoal está dizendo aqui nas pesquisas de satisfação que não sabem fazer isso, não sabem fazer aquilo. Vamos criar um curso EAD interno, externo, algo assim. Para quem presta suporte externo, ou até interno, o usuário desconhece o acordo que foi feito com o cliente. Tipo, o prazo desse chamado, desse tipo de chamada é 4 horas. E o usuário esperava que fosse 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos, mas muitas vezes ele espera isso porque ele desconhece as combinações que existem. E a combinação é 4 horas. Vocês podem fazer marketing interno e externo, se as coisas estão melhorando. Olha, agora conseguimos aumentar a pesquisa de satisfação, conseguimos reduzir o prazo de atendimento, e uma série de características que vão tornando o trabalho de vocês mais bem visto pelo pessoal da outra área. Vocês podem saber também se o que vocês estão entregando é bom, mas tem uma relativa associação com o item 7, que é qualidade versus prazo. O pessoal diz, olha, a qualidade está boa, mas o prazo está muito demorado. Ou o prazo está curto, mas a qualidade é o seguinte, horrorosa, nunca resolvem de primeira o assunto. Eu sou obrigado a entrar em contato de novo e assim por diante. Vocês também podem avaliar se o objetivo é ensinar os usuários por telefone, por chat, ou seja lá como for, ou se é atender incidentes. Então, daqui a pouco vocês veem que tem lá nas métricas metade das ligações, ou metade dos chamados, sejam eles como entrarem, são de vocês esclarecendo dúvidas. E às vezes essas dúvidas poderiam ter sido sanadas num processo de onboarding. Vocês estão contratando um funcionário novo aí para a corporação de vocês. Ora, RH, tu não está dando um treinamento adequado para ele quando ele faz parte da integração, porque
ele está demonstrando várias e repetidas vezes problemas aqui. Outra é fazer um PDCA, que é aquele ciclo, né, de planejamento, desenvolvimento, controle e ação, muito comum hoje em relação à metodologia ágil, um pouco de DevOps, alguma coisa assim, porque, se vocês percebem na pesquisa de satisfação, uma manifestação do usuário, às vezes até nem é da área de vocês, mas é da área de desenvolvimento. Melhor isso aqui que a gente vai ter uma quantidade menor de chamados, não pela quantidade menor de chamados, mas porque nossos usuários vão ficar menos tempos parados. Mas o principal para mim é isso aqui. É poder se antecipar, tomar atitudes, né? E se antecipar a ações negativas do público-alvo. O público-alvo quem é? São os usuários de vocês. Por quê? Porque senão daqui a pouco vocês vão ser pegos de surpresa com uma terceirização do departamento de suporte ou com um cancelamento de contrato para quem presta suporte externo ou algo assim, sem nem ao menos terem a chance de esboçar uma ação, porque depois que o sujeito toma uma decisão, é muito difícil reverter, ele já está escolhendo outro fornecedor, eles já estão fazendo licitação ou algo parecido. Então, a pesquisa de satisfação, na verdade, é o termômetro de como vão as coisas, se está tudo bem, ou se vocês vão ter que tomar alguma atitude, tá? Até aí tudo bem, pessoal? Bom, se alguém Tudo quiser bem. se manifestar, fala no chat aí, tá? Bom, mas tem os detalhes. Isso é um processo. O processo ele precisa ser administrado. Eu vou mostrar para vocês três metodologias que hoje em dia têm em voga para fazer pesquisa de satisfação. Cada uma delas diferente da outra. Então vocês vão ter que escolher qual é o método. Exige treino, exige melhoria contínua. Vocês têm que, sei lá, quem aqui é gestor vai ter que dizer para o seu colaborador lá que é responsável pela pesquisa. De 10 em 10 dias, de 15 em 15, sei lá, tu tem que trazer ideias para a gente melhorar nossa pesquisa de satisfação. Por quê? Porque isso é importante, porque a gente precisa saber o que se passa lá do outro lado. Então, tem que ser administrado, alguém tem que conversar com outras empresas para saber, olha, como é que vocês conseguem aumentar a taxa de resposta do pessoal às pesquisas de satisfação? Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês fazem aquilo? E principalmente, a pesquisa de satisfação não é uma responsabilidade do gestor. O gestor ele é responsável por fazer as coisas acontecerem dentro do centro de suporte. Ele vai ter que negociar com as outras áreas, ele vai ter que ver grana, ele vai ter que cuidar das pessoas que chegam atrasadas, das que estão desmotivadas. Ele tem um monte de coisa para pensar. Então, ele não pode ser, digamos assim, um elemento operacional. Até é, às vezes, mas não pode ser muito, tá? Aqui tem um dilema que vocês vão ter que vocês vão ter que decidir. Isso é muito engraçado, porque eu pergunto meus cursos e é assim, na minha opinião, e obviamente eu não sou o dono da verdade, uma bobajada generalizada. Pergunto, por que que vocês querem aumentar a satisfação? Ah, porque é importante, porque o cliente vai ficar fidelizado, porque o cliente vai ficar mais feliz, blá, 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 blá. Só que é o seguinte, aumentar a satisfação custa.
E ninguém mede para ver se isso está trazendo benefício para o negócio. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico, tá? E depois eu faço uma analogia. Então, assim, né? Eu não sei se a ideia seria aumentar a satisfação, porque custa. Deixa eu ver aqui. Isso aqui aparece aí, Marisol? No, no Zoom? Tá aparecendo para mim, sim. Ah, que Uhum. legal. Ou se seria, pessoal, diminuir a insatisfação. E aí eu mostro isso aqui para vocês. O pessoal está com 60% de satisfação e a gente investiu uma certa grana aqui. Para chegar em 70%, bom, a gente já teve que botar mais uma grana. Tivemos que treinar nosso time, trocar o software de controle, blá, blá, blá. Para chegar em 80, nossa, aí a gente se puxou, sabe? O chefe está nos apoiando, nós estamos gastando firme em uma série de detalhes dentro do centro de suporte. Pegamos o melhor produto que tem no mercado, fizemos até curso de arte, o curso Cocoê, curso com Deus, todo mundo. Nosso time agora ganha cada um R$ 40.000. Então a gente fez um investimento escabroso. Como é que vocês vão conseguir passar de 80 para 90? Às vezes, esse salto aqui se torna o que a gente chama de uma curva hiperbólica, muito cara. Então, eu vou dar um exemplo de uma pergunta. Eu estava prestando consultoria numa empresa, e aí eu perguntei para o cara, por que vocês estão tentando aumentar de 95% para 97% o nível de usuários que escolhem ótimo? Ah, porque é importante, porque começou com um monte de coisa assim. Eu disse, para de me enrolar, me diz logo de uma vez por que isso. Ah, é porque o chefe mandou. Ah, tá bom, então tá. Então, se o chefe mandou, a gente não pode discutir muito. Mas aí eu perguntei, e vocês estão vendo o quanto vocês estão gastando e o quanto está dando de retorno para o negócio? Por exemplo, os clientes estão comprando mais de vocês? Os clientes estão recomendando mais vocês? E aí foi engraçado, porque eles não tinham essa métrica, né? Então eles iam gastar os tubos aí para tentar fazer melhorias, iam fazer investimentos, etc., sem saber por quê. E agora quero retornar a esse gráfico aqui, a esse gráfico. Isso é um gráfico também, porque é uma apresentação visual. As duas meninas já foram minhas alunas, por favor, tape os ouvidos que eu vou contar a história da minha filha de novo. Eu tenho uma filha que é pão dura, tá, pessoal? Mão de vaca. Ela só pensa na aposentadoria dela. Ela tem 40 anos e junta dinheiro, até moedinha para isso. Rouba meus teclados velhos para poder usar, faz isso, faz aquilo. E ela vai na lavagem de carros e o cara diz: Dona Miriam, seu carro para lavar completo é R$ 40. Ela tem um carro pequenininho. Ah, tá bom. E aí na saída ela vê que ela tá com o carro limpinho, bonitinho e tudo mais e ganhou aquela bolsinha de lixo que eles colocam na palanca de mudança e ela pergunta, eu vou ter que pagar por isso? Não, não. Isso é de graça. É uma cortesia. Aí na próxima visita, dali a 15 dias ou 30, o dono da lavagem chega, Dona Miriam, a senhora prefere perfume de jasmim ou rosas? O que é isso? Ah, é um perfume que a gente vai colocar no seu carro. E ela diz, eu vou ter que pagar? Não, não, não vai ter que pagar nada, Dona Miriam, isso é uma cortesia. Tá, e a bolsinha do lixo vai receber também. Então vejam,
E são às vezes R$ 40. Eles estão aumentando a satisfação dela. Na próxima vez que ela vem, o cara não pergunta se ela quer algum perfume e nem coloca perfume algum. Só coloca aquela bolsinha no lixo pelos mesmos R$ 40. O que é que vocês acham que acontece com a satisfação dela? Eles tinham colocado lá em cima e agora eles estão oferecendo um serviço não tão bom quanto antes, porque ela não ganhou perfume. Ela ficou insatisfeita. Então, talvez fosse o caso da gente buscar a insatisfação. E tem um método de pesquisa que faz isso. A insatisfação significa o quê? Ela leva o carro lá e não tem que reclamar. E se eu perguntar para ela, filha, e aquela lavagem? Pô, lavam direitinho, não tem do que reclamar. Vocês estão entendendo? É o contrário do que geralmente a gente está buscando, está indo, está atrás e tal, porque melhorar a satisfação com o passar do tempo custa. E aí vocês vão ter que manter esses investimentos. E, claro, né, fica cada vez mais difícil. Bom, quais são os momentos para fazer pesquisa de satisfação? Não, é o tradicional após um atendimento, pode ser por e-mail, pode ser dentro do chat, pode ser, por exemplo, um pessoal que liga para os usuários 1 ou 2 dias depois para saber, tipo um controle de qualidade ou algo parecido, se não quiser algo muito, digamos assim, eletrônico. Pode ser tá, após um evento especial. O evento especial é vocês ofereceram uma nova ferramenta para o usuário utilizar. Uns 15 dias depois, vocês mandam um formulário para ele preencher perguntando o que achou, está funcionando, está com algum problema, está gostando, recomenda algo e tal, essas coisas similares. E aquele periodicamente. O periodicamente é o que vai investigar questão de pessoas, questão de processos e questão de tecnologia. Processos é se o prazo está rápido, se o mecanismo todo de receber o atendimento está legal. As pessoas é se tem segurança, cordialidade, aquelas coisas todas, né? E a tecnologia, essas ferramentas são boas. É claro que na maioria desses casos o retorno é baixo, exceto se vocês oferecem um suborno, digamos assim, tá? O suborno é algum brinde, algum prêmio, algo parecido para que respondam à pesquisa. E isso é coisa que o gerente vai ter que descolar junto com o diretor da empresa. Mas vejam, melhorar o centro de suporte, em parte, vai ser através do retorno da pesquisa de satisfação, para muitas vezes descobrir coisas que vocês não sabem. E melhorar significa o quê? Menos tempo o negócio interno parado ou o negócio externo parado. E aí vale a pena fazer esse investimento, porque realmente, se a gente consegue deixar o pessoal menos tempo parado, significa que a gente está bem na foto. Então, esses que eu falei para vocês, né? Então tem o automatizado, o telefone. Telefone é o melhor deles é o presencial, mas hoje em dia não faz mais sentido, né? Com os custos que existem, exceto se vocês têm assim uma sede e todo mundo trabalha lá, os 500, 600 funcionários ou algo parecido. Aí dá para ir visitar e dizer, ó, queria saber como é que tem sido o atendimento ou algo parecido, tá? Mas vai anotando as coisas. Aí depois a gente tem telefone ou videoconferência. Não se pega tudo, principalmente comportamento do corpo, movimentos ou coisas assim, mas a gente consegue captar coisas que a pessoa prefere não escrever.
né? Então, entrevista e telefone ou videoconferência, a gente consegue captar aquelas coisas que a pessoa não quer se comprometer escrevendo alguma coisa que vá prejudicar alguém ou algo parecido, mas que incomoda ela. Ou o formulário periódico. O formulário é o mecanismo mais comum que a gente encontra, né? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre formulários bem feitos. Formulários bem feitos, a gente tem aí Microsoft Form, Google Forms, tudo é Form hoje em dia, né? E quem não tiver ainda encontra ferramentas gratuitas no mercado para utilizar. Bom, a primeira coisa é o seguinte, o título tem que ser atraente. Se vocês colocarem assim, 17ª pesquisa do centro de suporte, ninguém vai responder. Se vocês colocarem algo, nos ajude a tornar a sua vida melhor, mais fácil, provavelmente aí vai adiante. Outra, poucas perguntas, porque quanto mais perguntas, mais chances o usuário tem de não responder. Porque senão ele vai passar meia hora lá preenchendo algo que é para melhorar a vida de vocês. Na verdade, vamos se dar conta do seguinte, né, pessoal? Quando um usuário preenche uma pesquisa de satisfação, ele está trabalhando para nós. Ele é, entre aspas, nosso controle de qualidade. Então, por isso que eu falo de suborno, porque tem que oferecer alguma coisinha, um brinde ou algo parecido que torne atraente para ele fazer isso que vocês querem, né? Também as mais importantes primeiro, porque depois, quando ele tem lá 15 perguntas para responder, ele responde as primeiras com razoável atenção e depois as outras ele vai marcando, marcando, marcando e já aparece outra coisa para fazer. Perguntas compreensíveis. Então, aqui a minha maior dica é o seguinte: pega o questionário, imprime e entrega para a esposa, esposo, vô, vós, papagaio, pet, seja quem lá for, fazer uma avaliação se entende. Porque às vezes as perguntas são tão complexas que a gente que é da área de TI, nós temos uma coisa chamada maldição do conhecimento. A gente sabe tanto uma coisa que acha que os outros também devem saber. E ri de maneira espontânea, né? Quando os outros mostram que não sabem, né? Então, eu tenho uma filha, sim, altamente digital, e eu pedi para ela vir quando eu estava na Argentina. Filha, manda meu certificado digital para o pai. Agora liga, agora põe o pendrive. Ela dizia, pai, eu não estou achando o teu pendrive, porque eu tenho um desktop que fica do lado da mesa e meu monitor é desse tamanho, né? Um widescreen gigante. E ela achou que o meu monitor fosse meu computador. É, sem jargões ou abreviaturas que talvez não sejam compreendidas pelos usuários, e assim, perguntas abertas são as melhores coisas que vocês podem colocar, porque ali eles vão escrever aquelas coisas que não tem espaço, mas que ele quer falar. Coen, a Tati fez uma pergunta aqui. Ela perguntou Uhum. assim: qual a sugestão para uma quantidade de perguntas ideal? Aí não sei, Tati, depende muito do teu público. E é por isso que um processo de pesquisa de satisfação, ele tem que ser administrado. Então, por exemplo, se tu oferece sorteio de um notebook para quem preencher nossas 100 questões, eu vou preencher, se o público que vai preencher não for muito. Agora, se for 1 milhão de pessoas preenchendo e vai ganhar um notebook, eu não vou preencher. Mas eu diria assim, eu posso julgar por mim. 10, 15 coisas eu respondo. Hoje, inclusive, eu respondi de um evento que eu participei.
e eram uma tela só, 10, 15 questões, e a maioria de marcar esse ou aquele, né? E eu fui bem rápido, mas é aquilo, por exemplo, se tem um pessoal muito, uma cultura dentro da empresa muito voltada para a qualidade, provavelmente esse público na ponta vai preencher. Se tu, por outro lado, tá, te oferece suporte para usuários, clientes do software de vocês de contabilidade. Eu acho que assim, os contadores têm tanta coisa para fazer que se tu mandar uma coisa muito cheia de perguntas, então tu tem que ir descobrindo também qual é o melhor horário de mandar, qual é a maior chance e tal, etc. Então, por exemplo, eu Ô, Cunha, conheço um. posso acrescentar Diga. uma informação aqui? Assim, ó, dentro da nossa operação, na parte de avaliação, a gente faz uma avaliação de todo atendimento. Para todo atendimento, a gente coloca poucas perguntas. Só uma sugestão, tá, pessoal? Não existe, até onde eu sei, não existe nada oficial, né, sobre isso, mas que fala pelo menos na parte de gestão de serviço. Mas para todo atendimento, a gente faz duas ou três perguntas apenas, e nada obrigatório, né? A gente sempre deixa, o usuário não quer preencher, não preenche. Acontece muito, se eu recebo uma pesquisa de satisfação de qualquer sistema de atendimento, qualquer atendimento que eu busco, se tem uma pergunta lá no final, agora descreva as suas sugestões de melhoria. Eu falo, cara, eu não vou ficar escrevendo, né? Então, às vezes Mas eu escrevo. eu desisto. Mas depende do Não, seguinte, mas é que assim, é, ó, é que para tu está todo falando, atendimento. é que tu está falando do formulário do atendimento após um chamado. Isso, correto, A correto. gente tem aqueles periódicos que eu, por Isso, exemplo, exato. implantei a base de conhecimento e eu quero um pouco mais de informação. Eu tenho aqueles, por exemplo, que são, por exemplo, anuais. E quando ele é anual, eu quero perguntar um monte de coisa, entendeu? Né? Isso. Eu acredito que a quantidade de pergunta e o tipo de avaliação, ela vai depender justamente em qual momento você está avaliando, né? Acho que essa é Por uma exemplo, dica importante, tá? em alguns lugares o pessoal faz uma rotação dentro da amostra, ou usa, dentro da amostra de usuários que vai ser pesquisada, por exemplo, 100 pessoas abriram um chamado na semana passada. Essa semana a gente vai pesquisar esses 100. Mas se por acaso uma dessas pessoas abriu o chamado essa semana também, na semana seguinte eu não vou pesquisar porque eu já pesquisei nela. Ou seja, a gente faz uma rotação, né, uma rotatividade da população pesquisada. Para quê? Para que o cara não enjoe, né, de receber toda hora alguma coisa assim. Então, obrigado, Júnior, obrigado, Tati, também pela pergunta. Então, assim, peçam para um leigo aqui aquilo que eu falei para vocês, né? Qualquer alguém que seja fora da nossa área. Aqui eu quero comentar para vocês aquilo que eu citei, que existem três métodos tradicionais de fazer pesquisa e eu vou apresentar também o meu preferido. O CSAT, que é a sigla de Customer Satisfaction Survey, sei lá como é que se fala isso em inglês, né? É a nossa pesquisa tradicional. Pode ser depois depois de um atendimento no chat, pode ser depois de um atendimento por telefone, remessa de e-mail, qualquer coisa. São as notas de avaliação, mais os comentários. Bem isso que o Júnior falou. Então, eu pessoalmente gosto muito desse espaço de comentários. Eu coloquei desse evento, eu acho que é assim, ó, 40 informações para eles sobre o evento. Por quê? Porque eu quero que melhore, não é? Na próxima vez. Aí nós temos o NPS. O NPS é o seguinte, foi uma hype até pouco tempo atrás. Hype é aquele negócio, a hype vem de hipérbole, né? É quando o assunto é falado assim de uma maneira exagerada. Agora é a inteligência artificial generativa.
Daqui a pouco ela vai ser tão sem graça, tão comum, que ninguém mais vai falar dela, né? Mas, por exemplo, o NPS é o Net Promoter Score. É o quanto esse cliente, esse usuário, nos promove. Então, assim, se ele der uma nota de 9, então a pergunta é assim: baseado em seu último contato, quanto você recomendaria a nossa empresa? Deu uma nota de 0 a 10. Aí, de 9 a 10 é o pessoal que gosta, ama a gente. 7 a 8 não está nem aí, mas blá, 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 blá. E de 6 para baixo, e isso pode variar muito de empresa em empresa, não importa essa escala aqui, importa só o conceito. Então, o NPS diz o seguinte, olha aqui, ó, eu tenho que calcular esse percentual de gente que nos ama menos o percentual que nos detesta. E aí eu vou ter um valor que eu vou estar sempre buscando melhorar. Eu não acho isso muito legal para centro de suporte, porque é o seguinte, vamos supor num atendimento, eu gostei do atendimento, mas demorou demais. Aí eu vou dar uma nota que eu sou detrator ou que eu sou promotor, entendem? As coisas são um pouco misturadas, mistura-se até a empresa, né? Porque a maioria das perguntas é: quanto você recomendaria a nossa empresa? Pô, eu gosto da empresa, não vou detonar por causa desse atendimento. E aí tem uma série de controvérsias e coisas parecidas, e até se alguém quiser entrar no meu blog, 4hd.com.br/blog, tem uma categoria de pesquisa de satisfação em que eu mostro lá uma série de reportagens de empresas que estão dizendo: ó, isso já é um assunto obsoleto, o NPS. Mas, obviamente, tem muita gente usando ainda e se está sendo útil, maravilhoso. Então, por exemplo, se eu dou uma nota de 6 a 1, logo em seguida, SMS, vem uma pergunta. Ó, por que você deu essa nota? Então, por exemplo, a Gol também usa muito isso. Deu uma nota de 10, de 0 a 10. Aí se eu dou 5, ó, por que você deu essa nota, né? Ah, porque estava muito quente dentro da cabine. Ah, tá, muito obrigado. E aí eles vão tomar ações baseadas em, ó, tá muita gente reclamando que tá quente dentro da cabine. Aqui eu gosto, a forma que eu gosto para assentos de suporte é essa aqui. Essa aqui é bem óbvia. Quanto você sofreu para ver seu chamado resolvido, de 0 a 5? De 0, não sofri nada. De alguma maneira, abri chamado e vi meu problema resolvido. 5, abri chamado pelo sistema. Demorou 5 dias, não me deram retorno. Liguei para lá, o cara disse que não sabia que chamado era esse. Falei com o diretor. Meu esforço está sendo horroroso aí para ver a minha questão. Então, quanto mais clientes sofrem, meu Deus, nosso filme, a nossa imagem está muito ruim. Quanto menos eles sofrem, melhor para nós, tá? E é baseado nesse livro aqui. Depois eu vou deixar no blog essa palestra aqui, provavelmente amanhã, para vocês poderem baixar. Alguns comentários, faltam só 15 minutos. Eu quero daí fazer esses comentários, apresentar os bônus e abrir para perguntas para todo mundo, tá? Aqui é o que eu mais gosto. Façam rotatividade, eu comentei, então não abusem. Também, eu fui numa empresa no interior de São Paulo que faz software para farmácias. E era o seguinte: o sujeito não podia abrir chamada enquanto não tivesse preenchido todas as pesquisas de satisfação que ele tinha pendente. Eu falei, mas vocês estão falando sério? Sim, sim, isso aqui, porque nós temos como meta aumentar a pesquisa de satisfação. Aí eu falei para ele, mas tu ficou louco. Primeira coisa, essas farmácias pagam teu salário.
Tu é que trabalha para eles, não eles. Segundo, o que tu acha que vai acontecer se ele for obrigado a preencher 5 pesquisas que ficaram pendentes? Ele vai contagiar tudo com um 0,0000 em tudo que ele encontrar, só de raiva, para poder ir adiante. Então, olha esse aqui do PayPal. Deixa eu Oi, acrescentar uma informação, Roberto, Rubem. adoremos rir, blá, blá, blá. De 15 a 20 minutos, pelo amor de Deus. Isso é um slot de tempo muito grande dentro da minha vida, principalmente eu que já passei de 60. Ô, Outra, Cleide, Davi. deixa eu Ah, falar uma coisa, deixa eu só comentar rapidinho sobre isso. A gente teve alguns clientes já que pediram isso também, né? De alguma forma, eles imaginam, né, que forçando o usuário a preencher isso daí, eles vai aumentar o índice de resposta, mas o índice de satisfação provavelmente piora, né? Você ser obrigado a preencher, né? A gente acabou recomendando eles o que vocês precisam é de uma aprovação para encerramento do chamado ou apenas uma aprovação de resolução, algo assim, né? E acabamos conseguindo explicar para o cliente, porque isso aí, assim, é uma coisa realmente que os clientes pedem e realmente não faz sentido, né? Isso aí, né? Forçar o usuário final a preencher a pesquisa. tá. Não, mas o teu provavelmente aí não precisa, eu tenho certeza. Aqui, Vitor, o método CES parece um pouco confuso, dá para imaginar usuários errando dessa forma. Assim, foi um slide só que eu apresentei esse método. Existe um livro inteiro sobre ele, então ele é bem mais profundo do que isso. Então, me perdoem, eu só estou, digamos assim, apresentando ideias para que vocês depois corram atrás daquelas que mais interessaram para pesquisar mais. Mas lembrando, processo de a pesquisa de satisfação é um processo, tem que ter alguém responsável, pesquisando, avaliando, às vezes até mudando essa pergunta aqui, caso ela não tenha ficado muito clara para o usuário, né? Isso aqui foi eu que escrevi, mas a ideia é o seguinte: medir a experiência dele em termos de sofrimento para ver o seu chamado resolvido. Ah, tá, olha só, pessoal. São 10 para 7. Eu vou apresentar o dois bônus e daí eu vou abrir para perguntas, porque eu acho que é uma parte muito legal. O primeiro bônus é o seguinte: combinei com o pessoal da Service Up. Eu tenho uma plataforma chamada 4HD Space que tem 13 videocursos de suporte técnico que vocês podem treinar todo mundo. Eles são só sobre suporte, tá? Então tem de técnicas, tem de base de conhecimento, tem de métricas e tudo mais. Vocês podem cadastrar quantas pessoas quiserem ou alunos quiserem. Aqui está uma lista: base de conhecimento, Customer Success, escrita e redação, porque hoje, como o pessoal está atendendo via chat e está escrevendo e-mail e tudo mais, mas o pessoal ainda se comunica mal por telefone, quanto mais ainda de forma escrita. Etiqueta e postura, gamification, melhores práticas de ITSM. Aí tem uma série de cursos, mas a proposta, né, é a seguinte: custa R$ 349 por mês. Cliente Service Up ganha 10% de desconto. Quem está aqui hoje ganha 20% de desconto, tá? Então, tomem nota que isso vale só até 30 de novembro. Eu nem vou colocar isso quando eu colocar os slides lá para download, nem vou colocar isso, tá? Então, é no plano básico de 2 simultâneos. Então, esse é o primeiro bônus para quem aguentou até aqui. Basta entrar em contato comigo pelas informações que eu vou mostrar agora. E o outro bônus é o seguinte: dia 22, 23 e 24 de novembro, tem curso para gestores e gestoras de suporte técnico
Vai ser online via Google Meet. São 3 dias durante o horário expediente, em que a gente discute uma série de questões, tá? Então, até o dia 10 de novembro, eu ofereço 20% de desconto para todo mundo que está aqui, tá bem? Ó, meus contatos são esses aqui. Roberto Cohen, roberto.cohen@4hd, meu telefone, 51 99292 4070, também é WhatsApp. E quem quiser ajudar esse pobre professor, que professor não ganha pouco, né? Ganha mal e tal, pode também mandar um pixinho de R$ 1, R$ 2, a gente aceita. Agora eu queria abrir para perguntas, então eu vou parar de compartilhar essa tela aqui e queria saber o seguinte: são quase 7 para as 7, não, para as 8, Às desculpe, a 8. gente Uhum. está bem dentro do nosso horário. Eu queria saber o seguinte: dessas coisas todas que a gente viu e outras que a gente não viu de pesquisa de satisfação. Obrigado, Renata, pelos elogios. Que coisas é que vocês gostariam de debater, tirar dúvida, conversar ou algo parecido? Tiveram algumas perguntas no decorrer, tá, Coen? Eu Ah, anotei aqui, vou tu começar a te lembra? Ah, falar, diga, tá diga, bom? diga, diga. Aham. Vamos lá. O Caio perguntou assim, ó. A pesquisa de satisfação pode ajudar a gerar o NPS de um centro de atendimento? Acho que você Ah, respondeu naquele lá. claro que sim, o NPS é uma das formas, inclusive muito usadas, tá? Eu não gosto porque eu conheço outro método que eu considero melhor, mas é assim. Não é porque eu não uso CS, né, ou CES, que eu não preciso usar o NPS. Pode ser em conjunto também, tá bom? O Paulo disse assim, ó. Não existe o risco de as pessoas só responderem se estiverem insatisfeitas, como forma de reclamar, estragando a estatística? Muito comum, eu acho isso maravilhoso. Eu vou explicar porque eu acho maravilhoso. Porque, no meu ponto de vista, é assim: muita gente faz pesquisa e não sabe para que está fazendo pesquisa, as métricas, né? Não tem um objetivo, algo. É aumentar o indicador de performance. Mas a pesquisa de satisfação, principalmente de alguém que dá uma nota baixa, dispara um alerta dentro da gente, nos tira do comodismo e, por exemplo, nos ajuda a descobrir o que é que está ruim. Por exemplo, a pessoa que é responsável pela administração da pesquisa vê lá uma nota ruim e pode, sei lá, no dia seguinte ligar para a pessoa ou entrar um chat, alguma coisa assim, dizer, pô, eu tô curioso, a gente quer melhorar, e é isso mesmo. A gente quer melhorar, a gente quer te atender melhor e tu dar essa informação para nós é bastante valioso, porque assim a gente fica sabendo algo que talvez a gente achasse que estava bom, que não sei se foi suficiente, mas que mais? Deixa eu ver aqui. Agora o José Guilherme me mandou uma pergunta aqui. As únicas pesquisas que eu respondo são as do McDonald's, porque eu ganho lanche na próxima compra. Bom, O Paulo, viu? Mas tu responde. Não, é, eu já estou numa idade assim, pessoal, que eu tenho um pouquinho de tempo sobrando, eu já organizei minha vida, e daí eu respondo, mas só aquelas que eu me interesso. Então, da Vivo eu nunca respondo, porque eu sei que Vivo, claro, Teams, não vão melhorar. Agora, de eventos que eu participo, por exemplo, umas que eu não respondo. Eu sou um aluno da faculdade, estou fazendo um trabalho aqui, etc., né? Gostaria de responder essas 150 perguntas. Eu digo, o que é que eu vou ganhar com isso? Se ele diz para mim, vai ganhar a análise que eu fizer, eu digo, então tá bom. Porque é alguém do ramo universitário pensando e me passando mastigadinho. ok.
O Guilherme disse: como aumentar a taxa de resposta sem oferecer o lanche para os clientes responderem a pesquisa? Tá, não, eu acho assim, de certa maneira, tu vai ter que conscientizar bastante teus. Vamos esquecer aquele negócio de tentar melhorar o nossa métrica, nosso indicador, nosso isso, nosso aquilo. Às vezes, vale a pena fazer uma pesquisa de satisfação dizendo, por favor, aponte uma falha onde nós estamos errando, coisa parecida. Pode parecer meio criminoso assim, né? Mas todo final de curso eu digo, eu quero saber, pessoal, me ajudem, o que eu fui bem nesse curso e o que eu fui mal. Porque, claro, quando vocês falam o que eu fui bem, eu fico feliz, sei que estou certo. Mas o que eu fui mal é coisas que eu acho que está tudo maravilhoso e que se vocês me disserem, eu posso corrigir, posso pensar para a próxima vez ou algo parecido. Então, por exemplo, não fiquem chateados com respostas negativas. Só fiquem chateados com poucas respostas. Aí é ruim mesmo. Tem uma estratégia que a gente usa aqui, que é o seguinte, na verdade não é uma, né? São várias estratégias que a gente usa assim para conseguir aumentar esse indicador de resposta, tá? Mas as que mais funcionam é lembrar uma ou duas vezes por canais diferentes para o usuário. Então, se ele responde, recebe por e-mail, às vezes a gente dispara um WhatsApp, e também deixar isso fácil num portal de atendimento. Quando ele acessa o portal, ele vê lá que tem um ícone indicando que tem uma pesquisa que ele ainda não respondeu, né? Isso ajuda bastante a aumentar o indicador de resposta do usuário. Tá bom? Esses dois itens eu acho que são os mais interessantes para isso, tá? Deixar fácil, né? Tanto no portal e alertar por canais diferentes também, tá? Assim, quanto mais simples a gente vê que deixa a pergunta, né? Quanto mais ela tem né, vamos dizer assim, as perguntas mais essenciais, fica mais simples, mais para o usuário preencher também, isso ajuda a aumentar a taxa. Como a gente avalia todo o chamado, a gente deixa o usuário responder todo o chamado, então a gente se deixa bem simples essa pesquisa para não dar trabalho para o usuário, senão ele acaba desistindo ali de preencher, né? Uhum. Isso para todo chamado, tá? Não é aquelas pesquisas que a gente faz uma vez por semestre, Aham. né? Né? Que mais? Aqui, quem é que escreveu isso aqui? Vitor, eu acho que é assim, realmente. É que não posso dizer a formulação da frase que faria essas pessoas se engajarem mais, porque eu desconheço teu público, mas, por exemplo, eu daria uma olhada no. Querem ver uma coisa? Vou dar um exemplo para vocês melhor. Eu espero que alguém aqui conheça o jogo Tetris. O jogo Tetris é assim, as peças estão caindo e a gente tem que encaixar elas. E o jogo Tetris, a gente sempre sabe que vai perder. Mesmo assim, joga desesperadamente. Até dizer, meu Deus, estou ficando viciado nisso e cai fora. Jogo Tetris, que é um jogo mais ou menos simples. Quais são esses mecanismos de games que a gente poderia importar para dentro do nosso ambiente de suporte? Que é gamification, ou seja, eu não ganho nada jogando esse jogo e atingindo um ranking ou coisa parecida. Em outros jogos se ganha, claro, mas avaliar, então tu pode dizer assim, sujeito que estiver entre os top 10 de pesquisa de satisfação vai ser convidado para visitar a nossa empresa ou vai ser convidado para fazer uma palestra ou para os colegas sobre, sei lá, alguma coisa que não envolva, digamos assim, uma despesa, mas que também toque no lado de status da pessoa, né? Elas, ela se tornar mais poderosa, mais importante junto dos outros também é valioso.
que mais? Tinha mais perguntas aí? Mary. Não, a Tati tinha feito um comentário. Ela tinha dito assim, ó, geralmente nós fazemos dois indicadores internamente, percentual de adesão à pesquisa de satisfação e percentual de satisfação. Esse último consideramos insatisfações dividido pelo total de chamados, serviços e Peraí, incidentes. como é que é? Podia Esse, repetir de novo com vamos lá. mais calma? Tá. Geralmente fazemos dois indicadores internamente, percentual de adesão à pesquisa e Ah, claro. percentual de satisfação. Aham. Esse último consideramos insatisfações pelo total de chamados, serviços e incidentes. É, tem que ser pelo total de pessoas que responderam, né? Digamos assim. Não pelo total de chamados, né? Mas pelos total de chamados que receberam resposta na pesquisa de satisfação. Eu acho que aqui o que o Paulo falou é adequado, né? No Uber, muita gente responde, né? Porque sabe que essa nota que dá influencia no ranking do motorista. O que eu acho que não é bem verdade, porque no 99 todo mundo tem 5 e é impossível. Eu nunca encontrei o cara que tivesse menos que 5, mas de qualquer maneira a gente vai lá diz, o cara é legal, o cara é isso, o cara é cordial e tal. Ah, não, não, não. Aí eu acho trapaça, Tati. Considerar quem não respondeu como satisfeito. E é tiro no pé, hein? Eu vou te explicar por quê. Porque pode ter um grande público lá fora que recebeu e não respondeu e está insatisfeito, e vocês pegarem esse número e acharem que, por exemplo, está tudo maravilhoso, quando tem uma população lá fora indignada com vocês e que não está feliz. De novo, vejam para que vocês usam essas métricas. Se for uma métrica para melhorar, é uma jogada arriscada. Considerar que quem não respondeu está feliz, está satisfeito. Porque pode não estar. E aí eu acho perigoso. Por isso que eu acho que assim a primeira métrica é muito boa, o percentual da amostra, acho que tem que estar sempre levantando, quanto mais gente, essa quantidade, né? Quanto mais gente responder, melhor, até chegar ao máximo de toda a população pesquisada. E a segunda, eu acho um pouco perigoso esse método de considerar que quem não respondeu está satisfeito, né? Ah, mas tem muita gente que responde, às vezes está satisfeito. Eu fiquei super feliz hoje mesmo. Eu dei nota 10 para tudo de um fornecedor lá, de um fornecedor que eu participei de um evento. Ah, já estamos. Acho que o Rafael fez uma pergunta ali. Ele perguntou assim, ó, nesses brilhantes anos de carreira, já houve a implementação de uma pesquisa de insatisfação? Seria uma boa abordagem para coletar as falhas? Eu não sei brilhantes anos de carreira de quem, né? Os meus não foram, os meus foram horrorosos, só foram de baixo de mau tempo, danação, perda de dados e uma coisa assim. Eu nunca vi uma implementação de pesquisa de insatisfação, mas eu acho que é esse o conceito daquele terceiro método que eu apresentei para vocês, né? O CES, Score de Esforço do Cliente. Ou seja, o cliente não está dizendo que ele ficou feliz, apenas que o esforço dele foi zero, né? Ou seja, ele abriu o chamado e viu o seu problema resolvido conforme combinado. Entende? Acho que a ideia. Mas também é o seguinte: esse método não resolve.
não resolve tudo, né? Então, por isso é que tem que ser uma coisa administrada. Por quê? Porque a pesquisa de satisfação é valiosa, muito valiosa, para a gente principalmente saber o que tem que melhorar, porque às vezes o nosso time não diz nada, né? E quem é que vai dizer? Quem vai dizer é quem usa mesmo. O que mais? Bom, pessoal, novamente eu recomendo a vocês que façam pesquisa de satisfação. Outra coisa que eu quero frisar, a Service Up, ela não me convidou para estar aqui, ela me pagou. Eu quero deixar isso bem claro, porque isso significa que a Service Up está fazendo um investimento na comunidade, levando conhecimento para todo mundo, e eu acho que isso é algo que raros fornecedores fazem. A maioria quer uma palestra de graça, alguma coisa assim, e a Service Up não. A Service Up decidiu pagar para ter alguém com experiência. Ah, no meu blog, vocês encontram lá vários outros conteúdos sobre pesquisa de satisfação, de um jeito um pouco diferente, a maneira que eu escrevo, ela é mais direta, mais simples, sem rococó. E também quero lembrar vocês que www.4hd.com.br/contato, vocês podem entrar em contato comigo. E também pela própria Service App daí, se quiserem falar. Tá bom? Eu não sei como encerrar eventos desse tipo, né? Então, fica contigo, Marisol. Oi, estão me ouvindo? Tinha mutado aqui. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, sim. Coen, cortou o que você disse, só ouviu o Marisol no final. Não, não, é para tu encerrar, Marisol. Ah, então tá bom, pessoal. Bom, acho que a gente não tem mais perguntas. Queria agradecer quem participou, queria agradecer o Coen. Muito obrigada, viu, Coen? Tá bom. Então Tá tá. A bom? gente. Nós teremos outros webinários aí, viu, pessoal? Em breve Ah, teremos mais. Tá bom? Deixa eu só colocar uma informação também, pessoal. Agradecer a todo mundo a participação dos clientes, parceiros também, nós que se envolveram aí. E assim, daqui a alguns dias nós vamos fazer um outro vídeo, aí não, vai ser um vídeo interno aqui, mas a gente vai mostrar como nós da Service Up fazendo nosso processo de avaliação, tá? Tanto o processo de qualidade completo, como a gente avalia, como a gente recebe, como a gente processa os feedbacks positivo e negativo, e quais canais a gente apresenta para o cliente para facilitar, tá bom? Eu acho que esse também vai ser bem legal de vocês. A gente vai compartilhar depois no nosso canal para vocês poderem usar aí também como um modelo para vocês, tá bom? Cunha, muito ah, obrigado, viu? eu saio também? Vamos Não lá? sei se vocês querem conversar alguma coisa depois ou algo assim. Nós conversamos depois, a gente chama você. Então tá legal. Então tá. Tudo de bom, então, pessoal. Um abraço Obrigado, aí, hein, para todo Obrigada, mundo. viu? obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Até. pessoal. Tchau, tchau.